O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs aqui na Igreja Matriz, irmãos e irmãs que nos ouvem pela Difusora FM de Jataí e nos acompanham pelas nossas redes sociais. Hoje a pergunta é: quem é o maior? Essa era a pergunta de 2 dos apóstolos de Jesus. Semana passada, se vocês vieram à Santa Missa, vocês lembram que Jesus teve que chamar a atenção muito forte de Pedro, inclusive chamando ele de Satanás. Sai daqui, Satanás, com esse pensamento. Pedro queria que Jesus desistisse da sua missão, desistisse da cruz. E aí Jesus o repreende. Agora hoje, na sequência do Evangelho, 2 dos apóstolos queriam disputar qual deles teria o lugar mais importante do lado de Jesus na eternidade. Então, se vocês perceberem, os apóstolos estão equivocados na compreensão daquilo que é Jesus. Quem é esse Senhor que estamos seguindo? E eles estão com essa dificuldade. Não conseguem perceber que Jesus quer deles uma nova forma de relação com Deus, um novo esquema de relação com a eternidade. Não quer homens que apenas de forma externa professam a fé, mas não vivem ela dentro do coração. Jesus quer algo a mais desse povo. E ali nós percebemos que eles não compreenderam, até naquele momento que Jesus estava falando, fazendo, atuando no meio deles. E aí Jesus vai descrever o que ele vai sofrer. Jesus falou que ele será caluniado, iria sofrer muito, iria ser pregado numa cruz. Ele não entra nessa versão do Evangelho em detalhes, mas já mostra para os discípulos aquilo que ele iria sofrer: as calúnias, a perseguição, a própria morte. E ali, aos poucos, eles vão entendendo, mas com muita dificuldade, porque os apóstolos estavam com a cabeça ainda muito dadas a este mundo, à sabedoria humana, aos esquemas religiosos da época. Eram todos judeus, achavam que o Messias deveria ser vingativo, glorioso, para julgar todos e salvar apenas algum grupo de escolhidos. Esse era o esquema de pensamento que tinham os apóstolos. E foi com muito custo, foi com muito tempo
E muitos foram entender apenas no Calvário aquilo que Jesus estava dizendo. Tudo isso que Jesus disse não é muito distante de nós hoje. O que Jesus quer nos falar hoje a partir desse evangelho? Quando ele diz para eles que para merecerem o reino de Deus é preciso se tornarem como crianças, Jesus diz mais ou menos assim: quem acolher em meu nome uma dessas crianças é a mim que está a acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Por que Jesus mostra a criança e fala: se você acolher essa criança, é a mim que está acolhendo? Em outros momentos do Evangelho, Jesus também disse: quem se tornar como uma criança, vai merecer o reino de Deus. Porque Jesus sabe que no coração de uma criança não tem maldade. A criança é transparente. A criança vive naquela certa ingenuidade. Por que certa ingenuidade? Porque espera do outro algo bom e não algo mal. Nós, adultos, já temos uma certa malícia, infelizmente, muitas vezes em excesso, esperando sempre o pior do outro. A criança nunca espera o pior do outro, pelo contrário. E é por isso que Jesus pede que eles sejam como crianças. Se o reino de Deus, para ser grande, é preciso ser pequeno, esse esquema de Jesus está totalmente diferente do esquema pensado pelos apóstolos. E Jesus vai propor que quanto maior o serviço, maior vai se tornar no reino dos céus. Quando eu me coloco a servir, eu me torno menor para o mundo, mas maior para Deus. E quantas realidades hoje querem engrandecer o ser humano de forma ilusória, fantasiosa, e aí nós temos vários exemplos. Temos exemplos na sociedade, uma sociedade tão competitiva que nós estamos vivendo, onde ser pequeno é considerado, a pessoa que se faz pequena, se faz servidora, é fruto até de chacota, de deboche. Nós também, muitos, querem arrotar inteligência, riqueza, vanglória, quer se afirmar sobre o outro. Tudo isso por conta de questões humanas, os nossos esquemas humanos. Para muitos, o poder e a sabedoria, a riqueza, a sabedoria humana é o mais importante. Mas para Jesus, o mais importante é a simplicidade e a transparência que nós temos na criança, o maior exemplo. Muitas vezes nós percebemos esses esquemas de buscar os melhores lugares, de sempre ter a última palavra dentro de casa. E quando isso acontece dentro do matrimônio, está aberto e instalado uma crise mais cedo ou mais tarde. Eu sempre tenho que ter a última palavra. Eu sempre tenho que estar com a razão. Eu nunca estou errado. Todos esses pensamentos são frutos desse mundo de hoje. Eu fico junto com a pessoa, vou lá, junto com ela, vou para uma casa, e a partir do momento que ela começa a me questionar, começa ali a pisar no meu calo e me incomodar, eu logo descarto ela. Essa é a filosofia da sociedade de hoje. Famílias descartáveis, com papéis descartáveis. Não me interessa, vou procurar outra pessoa, e por aí vai. E na família, é aí, a partir desse pensamento, que vai acontecer as divisões, que vai acontecer os conflitos, que vai acontecer os ciúmes, e infelizmente, as separações. Por quê? Sempre um tem que ganhar. E no matrimônio, vocês sabem, quando um ganha, o outro está perdendo. Porque o matrimônio, os dois são uma única carne. Não tem ganhadores. É os dois que devem ganhar juntos. Eu nunca posso querer ser melhor que o meu esposo, que a minha esposa. Eu não posso sempre querer estar com a razão. Também
essa questão de buscar esse primeiro lugar, como os apóstolos pediram para Jesus, é percebido além da sociedade, da família, dentro da comunidade. Quantas vezes nós caímos na vaidade de querer referência, de querer ser reconhecido, de querer ser bajulado, de querer ser elogiado, porque eu estou servindo a comunidade. Que Deus nos livre também desta tentação. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, como Pedro, como hoje os dois apóstolos que nós escutamos, com o coração impregnado de paixões humanas, Jesus quer perguntar para nós hoje: o que está dentro do seu coração que tem te tirado a paz, que tem te tirado o céu? Quais são as paixões humanas? Eu vou partilhar isso aqui porque eu estou escutando muito, e na nossa cidade, muitos homens e algumas mulheres perdidas nas paixões da vaidade. Um exemplo, esses jogos por aí, de apostas, os betes da vida, o tigrinho da vida, tem destruído famílias, destruído casas, obrigando famílias a vender o que não tem, para pagar uma dívida com a agiota. Uma pessoa que vive dessa vaidade, de querer lucro, de querer vanglória, vai acabar mal lá na frente. Será que o meu coração também está cheio e apegado a apenas coisas materiais? Nós sabemos que precisamos do dinheiro para termos um conforto, para termos uma certa dignidade, mas o dinheiro nunca pode tomar Deus de nós, tirar Deus do nosso coração para colocar o dinheiro, para colocar a posse, para colocar o interesse, para colocar a competição, para colocar o orgulho, a vaidade. O que meu coração precisa ser purificado? O que dentro dele precisa ser transformado para que eu me torne como essa criança do evangelho de hoje? Essa é a pergunta de Jesus. E abraçando você mesmo agora nesse momento, pode dar um abraço em você, se você o pode. E escutando essa música, gostaria que você revivesse a sua infância, revivesse as brincadeiras sadias. A maioria que é adulto, a maioria das nossas brincadeiras, que muitas vezes ficávamos o dia inteiro na rua, não tínhamos preocupação com nada, e tínhamos ali dentro de nós essa inocência, essa transparência que Jesus tanto pediu para os seus apóstolos no evangelho de hoje. E escutando essa música, vai pedindo a Jesus, pelas mãos de Maria, que ela nos ajude, assim como ela é, pura, santa, transparente, que possamos também tirar de nós a malícia, tirar de nós a vaidade, tirar de nós o orgulho, tirar de nós a prepotência, tirar de nós tudo aquilo que nos impede de ver a Deus. E escutando essa música, imaginemos, voltemos ao nosso passado, vendo a nossa criança, que pode sim ser vivenciada todos os dias da nossa vida, tendo Jesus no centro. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso: que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e
Peça para Jesus. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse o que era lindo que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso: que é preciso para ser feliz? Fale para Jesus. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir, pedi que o transmitir fosse fiel, e ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que o Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que dormiria muito mais feliz. E ainda nesse clima de oração, na sua imaginação como criança olhando para Jesus, e o olhar de Jesus nesse momento vai te dar a graça de tirar aquilo do seu coração que impede de vê-lo totalmente.